Guia-me conforme a tua lei. Teus mandamentos no meu coração. Ensina-me a andar em teus caminhos. Entrego a minha vida em tuas mãos. Molda-me conforme a tua lei. Teus mandamentos no meu coração. Ensina-me a andar em teus caminhos. Entrego a minha vida em tuas mãos. Perdoa-me, Senhor, e atende o meu clamor. Diante de ti eu quero me humilhar, pois um coração arrependido tu não rejeitarás. Em santidade quero te adorar. Confio em ti, meu Adonai. Tu és a minha salvação. Espero em ti, não temerei. De todo meu coração te amarei. Me perdoa-me, Senhor, e atende o meu clamor. Diante de ti eu quero me humilhar, pois um coração arrependido tu não rejeitarás. Em santidade quero te adorar. Confio em ti, meu Adonai. Tu és a minha salvação. Espero em ti, não temerei. De todo meu coração te amarei. De todo meu coração te amarei. Pronto. Vamos fazer a segunda depois? Vamos lá. Pessoal, estamos aqui, começamos com o louvor. Não somos tão afinados, mas estamos buscando voltar, né, a estabelecer um louvor ao Eterno. É de coração, é com amor, que todos aqui estão cantando, né? Embora que não tão afinados, lógico. As mulheres sim, a gente não, né, irmão Carlos? Mas buscando sim fazer a vontade do Eterno. Deixa eu só ajustar o áudio aqui. Então nós vamos continuar com a nossa série, finalizar, né, a carta do apóstolo Pedro, a primeira carta. Nós temos estudado aqui pessoalmente, né? Eu ainda não gravei o 4º capítulo, porque a gente tinha estudado aqui na congregação, estávamos sem internet, sem computador na época, no dia. E vou gravar, eu creio que amanhã, o capítulo 4 para finalizar. Eu fiz, tá em parte, tem uma parte no meu canal, outra parte no canal do irmão Marlon, agora tem uma parte que eu vou terminar, o capítulo 4, e já estou fazendo o capítulo 5 aqui, porque a gente não ia repetir o mesmo capítulo, o 4 de novo, para eu gravar. Eu gravo em casa depois. E a gente vai estudar o capítulo 5, e eu coloquei como tema, né, cuidado com o diabo, que é o que Pedro alerta nesse capítulo, 1 Pedro capítulo 5.
que é o que Pedro alerta no meio desse capítulo aí, porque o diabo está ao nosso derredor, está arrodeando, está buscando a quem possa dragar, aquele que possa estar fraco e possa estar, como é que eu posso dizer, sem estar atento, né? Porque realmente a nossa atenção tem que ser constante, a gente tem que vigiar, né? Paulo fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então a gente tem que estar sempre buscando se levantar dos tropeços e sempre vigiando para não cair. Realmente. E o que é que, qual é o sinônimo de cair na Bíblia? É justamente você transgredir a palavra de Deus. Você está deliberadamente fora dos seus caminhos, das suas instruções. E é isso que a gente vai estudar hoje. Como se precaver dessas investidas de Satanás, né? Que muitos falam que imaginam. A gente cria, o sistema religioso criou hoje como se Satanás fosse um ser vermelho, de chifre, tridente, que ele vai aparecer do teu lado e vai ficar tipo, literalmente buscando te matar. Mas na verdade, se a gente observar conforme as escrituras, Satanás nunca se apresenta assim. Satanás ele não se apresenta perverso, mal. O que a escritura fala é que ele se apresenta até como um anjo de luz, que seus ministros ministram até boas palavras. Então, o que o sistema religioso pinta, na realidade, muitas dessas pessoas estão com o espírito do engano, o espírito de Satanás e nem imaginam. Então é o que a gente vai estudar hoje. E nesse estudo nós vamos chegar às considerações finais do apóstolo Pedro, quando mesmo escreve a um público específico, como a gente viu no capítulo 1, né? Pedro está escrevendo a quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Está lá, Pedro escreve bem claro no verso 1, dizendo aos dispersos de Israel, que estão em Ponto, na Galácia, na Panfilha, naquela região ali da Ásia. E eles receberam essa carta como exortação de como deveriam se portar em sua diáspora. No capítulo 5, Pedro se volta agora aos responsáveis pelo ensino aos novos convertidos à fé original. Ele alerta para que essas pessoas tomem conta do rebanho com prudência e que não se elevem acima dos seus irmãos menos experientes. Então é o caso aqui, o irmão Ivan é o nosso ancião e o irmão Ivan começa a tratar todo mundo aqui com soberba, como se ele fosse o mais sábio, o melhor, e nem sempre isso acontece, lógico. Às vezes existem pessoas que, a gente estava até conversando antes, tem muitos pastores hoje que a gente vê de igrejas que tratam os seus irmãos como se fosse normal, qualquer pessoa. Só que a gente vê a maioria dessas igrejas, a gente vê que as pessoas estão ali em busca não do eterno, estão em busca de cargos, de serem reconhecidos como homens de fé, varão valoroso e entre outras coisas, né? Estão querendo ser reconhecidos por seus atos para aquela comunidade que se dizem fiéis ao eterno. E em 1 Pedro capítulo 5, verso 1 ao 4 vai dizer o seguinte: aos presbíteros que estão entre vós. Então Pedro direcionou agora um ensinamento para aqueles que estão recebendo essa carta. Porque Pedro só estava exortando o quê? Aos crentes ali, aos novos convertidos, e como se comportar, dizendo, olha, vocês devem mudar o seu modo de viver, vocês devem andar conforme a verdade, vocês devem aprender o evangelho que foi pregado para vocês, as boas novas, né? Como ele fala lá no capítulo 1, ele vai dizer, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Foi essas boas novas que a vós foram evangelizadas. Ou seja, Pedro está dizendo que o evangelho consiste na lei de Deus. E o que acontece? Pedro passa 4 capítulos exortando os fiéis, os novos convertidos. Só que agora ele se volta para quem? Para os presbíteros dessa congregação, que estão recebendo essa carta, os responsáveis pela congregação. Só que a palavra presbítero é simplesmente em grego, é a mesma palavra. Presbítero.
ela não foi transliterada intencionalmente por quem? Pelo tradutor bíblico, para dar uma conotação de cargo. É o eclesiástico, né? Exato. Porque a palavra presbítero, a gente vai ver mais abaixo, é a palavra ancião. E no capítulo 1 ele traduz como presbítero. Ele continua aos presbíteros, ou seja, aos líderes, que é para dar essa conotação. E já no verso 5 a gente vai ver que ele coloca: respeite os anciões. Só que a palavra ancião ali também é presbítero. Por que não botou presbítero e presbítero? Porque no capítulo 5 está dizendo que o jovem respeite o mais velho. Não que seja que vocês estejam submissos à autoridade eclesiástica. Então ele faz esses trocadilhos para quem não sabe, né? Continuando. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero. Pedro se coloca como presbítero. Ele não se coloca como pastor. Admoesto eu, presbítero, com eles, e testemunha das aflições do Messias, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. Agora o rebanho é de quem? Do Eterno. Tendo cuidado deles, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas com ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Agora preste atenção nesse verso 3. Vai dizer de novo, ó, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Então Pedro é bem claro que essas pessoas não dominam essas ovelhas. Elas estão com um cargo, uma função de instruir essas ovelhas. Quem tem o domínio sobre as ovelhas é o Messias. É a própria palavra do Eterno que vai moldar essas pessoas. Mas servindo de exemplo ao rebanho. Então o principal é isso aqui. Servir de exemplo ao rebanho. Justamente esse texto aqui, o lado B do verso, né? Que as atitudes desses presbíteros seriam de ser exemplo. Eu estava comentando que a luz, ela não tem som. E o Messias mandou que a gente seja a luz do mundo. Então, a gente não vai ganhar o povo pelo nosso falar, pelo nosso dizer. A gente vai ganhar o mundo com as nossas atitudes, com os nossos gestos. Os nossos gestos, os nossos frutos que vão dar testemunho sobre nós. Então não vai ser por você falar bonito, por você falar legal, por você dizer coisas interessantes. Não vai ser isso que você vai ganhar o mundo. Porque tem muitas pessoas que fazem isso. Os pastores aí, a gente vê pastores com renome que falam maestralmente. Se a gente não soubesse o conhecimento que a gente tem hoje, a gente jamais diria que aquele cara não entende nada do que está falando ali, está falando pura baboseira. Não entende nada com referência às escrituras, porque ele está dizendo coisas que anulam e negam a escritura. Então ele não entende nada, literalmente. Agora o que ele está falando é filosofia. E isso engana o mundo. Agora, as suas obras são manifestas. E são boas ou mais? São mais. São mais, né, irmão? Porque... mas, literalmente, a filosofia é como se você estivesse comendo algodão doce. Porque a Torá, ela é bem simples. Ela é ouvir e praticar. Então, se você faz o bem, você está praticando a verdade, praticando aquilo que Deus quer. É bem diferente do que é ensinado por aí, né? É só a teologia do algodão doce. E, continuando, né? Vai dizer... no verso 4: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Aí sim Pedro faz um relato, ó. Quando aparecer o pastor dessas ovelhas, aí vocês vão receber o galardão por vocês terem cuidado delas durante esse tempo, terem alimentado, terem dado o seu alimento cotidiano, que é a palavra, a dose certa de palavra. Então, o primeiro que nós vamos entender é o cargo. É justamente o cargo de presbítero. A palavra aqui é presbíteros. Justamente essa palavra que a gente grifou em amarelo aqui. E quer dizer o seguinte, ó. Propriamente um homem maduro, tendo um julgamento experiente. Uma pessoa, não precisa ser um velho, mas uma pessoa que julgue com sabedoria. Um verdadeiro ancião. Ou seja... os tradutores intencionalmente não traduzem
para dar uma palavra um sentido de cargo hierárquico, onde esse presbítero teria um patamar superior aos outros. Mas, na realidade, esses homens, logicamente, deveriam ser respeitados por sua experiência na caminhada da verdade e receber a devida atenção para seus ensinamentos. Mas isso não queria dizer que esses homens seriam intocáveis. Note que Pedro não está se colocando como um pastor, pois sabemos que só existe um pastor. Ele se coloca como uma pessoa experiente, inclusive menciona que uma das suas maiores experiências foi andar com o Messias. E no verso 3, ele fala que essa condição de ancião deveria ser utilizada não para ganhar recursos para si próprio, mas, na verdade, isso deveria ter um sentido de ser um exemplo para os mais jovens, como Yeshua ensina várias vezes. É exatamente com base nesses ensinamentos que Pedro está falando. Pedro está citando, irmãos, os ensinamentos que ele aprendeu com Yeshua, que diz, Mateus 24, verso 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre sua casa, para dar sustento a seu tempo? Presta atenção. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ou seja, Yeshua constituiu quem para ministrar a palavra enquanto ele estava com o Pai? Os apóstolos que passariam adiante, a anciões da palavra que passariam adiante, até chegar aos tempos de hoje. Agora, quando ele vier, o que é que ele quer ver? Nós se assenhorando do seu rebanho, roubando a lã, como fala lá em Ezequiel 34, roubando a lã, se alimentando da carne daqueles que estão doentes, deixando a ferida e não aligar, não passar óleo nas suas chagas, comendo de tudo que era propício para aquelas ovelhas. Então, aqui Yeshua está dizendo o seguinte: bem-aventurado aquele servo que seu Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo que disser em seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor aquele servo num dia que não se espera, e a hora que não se sabe, e separá-lo-á, destinará sua parte aos hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, hoje os sistemas religiosos estão a cargo dessa parte aí, de espancar, de beber, de não beber vinho. E o que é que o vinho faz? Deixa você tonto, deixa você desnorteado. Então os sistemas hoje que a gente vê são mais de 45 mil denominações diferentes. Literalmente elas estão embriagados, estão completamente tontos e sem saber como agir nas determinadas situações que aparecem. Para uma pessoa, determinada coisa é pecado. Para outro sistema já não é. Então, assim, irmãos, a gente tem que entender que nós somos chamados a apacentarmos as ovelhas por enquanto do Eterno com mansidão, com carinho, com afeto, não fazendo de uma forma como essas pessoas que estão descritas aqui na parábola, que estavam literalmente se assenhorando dos seus irmãos e achando que eram donos de si, achando o Senhor vai demorar para chegar. A gente estava até comentando mais cedo ali que tem muito pastor hoje que é ateu. Porque ele pode até não dizer e nem achar que é. Mas você não precisa, para você ser ateu, você não precisa literalmente dizer que não existe um Deus. Basta você ignorar a sua existência. Então, quando você pega os seus servos e fica roubando, extorquindo o dinheiro delas, você está negando que existe um Deus e que não haverá punição para você. Então, nesse caso aí, Yeshua é bem enfático e Pedro está citando isso aí, que vocês não devem usar dessas formas para poder ganhar fundo dos seus irmãos. Também o Messias dá o exemplo. Em João 13, 12 ao 17 diz: depois que lhe lavou os pés e tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou.
Ora, se eu sou Senhor e Mestre, e vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se saber essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Só existe uma opção. Não adianta você ler isso aqui e não praticar. Então, hoje em dia, irmão, a gente foi ensinado ao contrário. A igreja tem que servir ao pastor, ao dito pastor. Mas ao contrário, o pastor tem que servir as igrejas, as congregações. Tudo ao inverso. Tanto que Pedro está citando exatamente essa passagem aqui de Yeshua. Presta atenção. Yeshua está dizendo o quê? Que vocês devem ser exemplo. No verso 15 diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, vós façais também. Tanto que no verso que a gente leu aqui mais cedo, ele diz no verso 3, no verso 3 do capítulo 5 de 1 Pedro diz: mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, Pedro está citando exatamente esses textos aqui, essas situações que ele vivenciou com Yeshua, para poder fundamentar a sua instrução a esses presbíteros. Então, eu estava conversando com Pedro mais cedo, mais de 80% do Novo Testamento é referência do Antigo Testamento. Agora, isso diretamente, de citações, de acontecimentos que estavam profetizados, tudinho. Só que indiretamente, se você vasculhar, dá 100%. Por isso que é o mesmo Espírito. Aquele que inspirou os profetas para escrever o chamado Antigo Testamento é o mesmo do Novo, porque tudo é interligado. Você vê que esse texto de Pedro é interligado com o próprio Evangelho do Messias. E o Evangelho do Messias, se você for vasculhar na lei e nos profetas, dá no mesmo. Então, existem centenas de exemplos do Messias falando as mesmas questões. Eu só estou citando esses dois que creio que ilustrem os textos de Pedro lá. Mas, por exemplo, como é que você vai desassociar isso de Mateus 20, quando o Messias diz: olha, o maior de vós será por servo. Quem quiser ser o maior, que seja por servo. Mateus 23 também fala sobre isso. Tem vários textos do Messias que ele diz que vocês não devem ser servidos, mas vocês devem servir. Então Pedro está citando esses textos aí para ensinar esses que estão impulsionados a organizar a congregação. E ensinar, irmãos, não é uma tarefa fácil, é difícil. Pois primeiro, o que devemos ensinar é a nós mesmos, a primeira pessoa. Pois não adianta ensinar aquilo que não estamos praticando. Por isso que Tiago fala, né? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Aqui não está dizendo, muitos de vós sejam mestres. Muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Então, a primeira coisa que uma pessoa que está ensinando aqui, eu, o Pedro, o irmão Marlon, o irmão Carlos, que a gente está ensinando sempre, a primeira coisa que a gente tem que fazer é praticar, irmão. Se a gente não está praticando, não adianta falar. Eu mesmo, às vezes, tem uns tempos assim que eu paro até de fazer estudo. Já passei várias vezes assim. Porque eu sei que eu não estou praticando aquilo. E quem está do outro lado do microfone aí, eu estava até comentando também mais cedo, que o pessoal olha para a nossa congregação, eles veem como se fosse uma luz no final do túnel. Porque o Eterno sempre deixou um pavio que fumega. Imagina o que é um pavio que fumega. Você já imagina essa cena assim? Você já viu aquela madeira que queimou todinha, aquele tronco de árvore que a gente vê aí nas festas de São João aqui? Depois de 2 dias, ainda tá aquele tronco ali bem grande, só que tem um pouquinho de nada de fumacinha saindo dentro dele. Então, um pavio que fumega é justamente o foguinho que resta ali, que está ainda queimando, que não vai se apagar.
E simplesmente a gente tem que estar sempre como esse pavio que fumega. A gente tem que estar sempre buscando ser sal e luz nessa terra, porque quem está olhando do outro lado aqui desse microfone está imaginando que todos nós aqui, nossa congregação é perfeita, está todo mundo de santidade, ninguém erra, a gente é mútuo, a gente não tem discordância. Pelo contrário, todos nós sabemos aqui que a gente é falho. Por isso eu digo a todos vocês que estão escutando, não depositem suas esperanças em homens. Se vocês depositarem esperanças em mim, em Pedro, em Marlon, que estão passando estudo, vocês estão perdidos. Vocês estão perdidos literalmente. Porque eu erro muito, Pedro erra muito, Marlon erra muito. Todo mundo que passa estudo, irmão, é falho. Todos nós somos pessoas que erram. Então quando você deposita sua esperança em homens, o primeiro ponto já está errado aí. Então a gente sim está buscando ajudar as pessoas em suas dificuldades. Agora não nos tornem ídolos. Não é verdade? Então todos nós temos que buscar. Cada um de vocês tem a mesma capacidade. Eu uso o meu exemplo que quando eu comecei, eu olhava assim e dizia, rapaz, eu não sei nem o que é uma Bíblia. Mas eu vou ler. Vou ler. Hoje em dia eu estou ensinando. Isso faz 2 anos e meio. Então vocês, todos que estão aqui, têm a mesma capacidade. Basta ler, se interessar e daqui a pouco você também está aprendendo, você está caminhando. Cada dia mais é um dia novo para você aprender. Então continuando, né? Assim Pedro alerta aos seus irmãos responsáveis pelo ensino dos novos convertidos e ensina a serem humildes, a não esquecer as palavras de Yeshua. Infelizmente, hoje em dia, essas palavras foram esquecidas. Ou são lidas apenas por enfeite, por um adorno. Pois os líderes religiosos simplesmente sugam até a alma dos seus irmãos. Assim como em Mateus 23 o Messias ensina, né? Mas ai de vós, escribas e fariseus, pastores e doutores, presbíteros e diáconos, vocês que se dizem rocha e moré, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Também Pedro exorta para que o jovem preste atenção nas palavras dos anciões. No capítulo 5, verso 5 diz, semelhantemente, agora ele já muda as pessoas. Ele já muda para sermos, para os jovens, né? Ele está sujeitando para aqueles que iniciaram a sua caminhada. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a mesma palavra utilizada no verso 1, anciões, é utilizada aqui. Aqui está traduzido como anciões, na Bíblia João Ferreira de Almeida. Só que no verso 1 ele traduziu como presbítero. Dá para entender? Pedro está chamando a atenção dos jovens a aprenderem com atenção, pois esses homens ficaram incumbidos de ensinar a lei de Deus, a sua palavra, o seu evangelho, aos jovens. Afinal, eles começaram a aprender tarde e deveriam redobrar a sua atenção. Timóteo, discípulo de Paulo, teve mais sorte, pois ele foi instruído num bom caminho desde pequeno pela sua mãe, que era judia. Por isso, Paulo ordena que ele permaneça nesse aprendizado. E em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 17, diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo o que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Yeshua HaMashiach. Toda a escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, redaguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, irmãos, o que é que a gente está dizendo aqui? Pedro está ensinando para esses novos que eles prestem atenção nos anciões. E o que é que Pedro falou no capítulo 1, verso 25, se eu não me engano? Que a palavra de Deus foi evangelizada no meio do povo. Só que Pedro está citando Isaías.
E a palavra de Deus no tempo de Isaías era a lei e os profetas. A lei, né? A lei de Moisés. Então Pedro está dizendo que a lei de Moisés foi evangelizada no meio do povo. Muitos podem discordar. Ah, irmão, o senhor é um herege. O senhor está dizendo errado, né? Mas quais eram as escrituras que Timóteo tinha quando ele era criança? Eram as cartas de Paulo que Paulo estava escrevendo para ele agora, quando ele estava velho? Era a própria lei e os profetas. A mãe de Timóteo era judia e até os 8 anos de idade, se eu não me engano, até os 12, né? Até os 12 anos, 13, perdão, 12 para as meninas, 13 para os meninos. Até os 13 anos de idade, quem ensina a palavra de Deus, as escrituras, na cultura judaica para os meninos, são as mães. A mãe de Timóteo era judia, o pai não. Então, a partir dos 13 anos, o menino faz o seu bar mitzvah e vai aprender, mas ele já se responsabiliza por seus atos. Lógico que as escolas rabínicas já existem, muitos são instruídos por isso, mas a sua mãe é que está incumbido de dar aquele ensinamento, de dar aquela instrução para chamadas de yeshivá, né? Que são as escolas para crianças que ensinam literalmente os caminhos da Torá, mas a mãe é que está incumbida de ensinar a escritura em caso o filho não esteja numa yeshivá, né? Que é uma escola rabínica. E Paulo está dizendo que Timóteo permaneça naquilo que ele aprendeu desde criança. E não era o Novo Testamento, não existia ainda o Novo Testamento. Paulo está chamando isso de Sagradas Escrituras. Assim como Yeshua chama Sagradas Escrituras, como o próprio Paulo provou que Yeshua era o Messias usando as Sagradas Escrituras. Aí vem um crente hoje, aí diz, olha, me prova que Jesus é o Messias. Aí ele abre o Novo Testamento. Agora, como é que Paulo provou aos que ele chama de justos, que é os bereanos, que eram pessoas nobres, como é que Paulo provou que Yeshua era o Messias? Foi usando, não, vou abrir a minha própria carta aqui, para a gente poder mostrar a vocês que ele é o Messias. Então vou abrir a minha carta aos Tessalonicenses. Vou abrir a carta que eu fiz, a minha carta aos Coríntios. Eu vou te provar que ele é o Messias, usando a carta aos Coríntios. Aos Romanos. Vou usar o evangelho dos próprios seguidores de Jesus para poder te mostrar que ele é o Messias de Israel. Paulo tinha que usar como? Com as escrituras, que ele chama de sagradas, o Antigo Testamento. Ele tinha que provar, usando os escritos, que aquelas pessoas tinham em mãos. Que o Messias precisava padecer, que o Messias precisava ser crucificado, que o Messias ressuscitaria ao terceiro dia, que o Messias iria trazer de volta as ovelhas perdidas da casa de Israel, que a lei dos homens não eram válidas. Então Paulo utilizou as escrituras que esses bereanos tinham em mão para provar isso. Paulo ordena que Timóteo aprenda isso, continue, permaneça em todos os ensinamentos que ele recebeu desde criança. E Paulo também exorta os seus novos convertidos que aprendam a lei de Moisés, ao qual deu ao seu servo Moisés. A lei de Deus, né? Ao qual Deus deu a Moisés. Agora, onde é que está escrito isso, irmão? Como é que o senhor prova que Paulo mandou que os novos convertidos aprendam a lei de Moisés? Tito capítulo 3, verso 13 ao 14 diz: acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Agora, como é que Paulo está mandando acompanhar atentamente Zenas, um fariseu, um doutor da lei? Para que esses Zenas ensinem os deles, que aprendam a aplicar-se a toda boa obra. Quando você vai no Strong e clica nessa palavra doutor da lei, você vai ver que é um especialista na lei de Moisés. Então Paulo está dizendo o quê? Acompanha com cuidado Zenas para que ele ensine a lei de Moisés aos nossos novos convertidos, aos que acabaram de se chegar à fé, para que eles aprendam as boas obras. E Paulo fala, se eu não me engano, eu não lembro qual foi a carta, ele diz, olha, em Efésios 2, ele diz que essas boas obras que Deus preparou desde a eternidade. Agora, eu estava fazendo um estudo sobre a graça, e na Cabala judaica,
eles vão falar de 10 Sefirot. São 10 coisas que existem antes da criação do mundo. E fala-se lá que existem o Messias. Eu estou fazendo um estudo sobre a graça. Uma das coisas dessas 10 Sefirot também é a graça. A misericórdia de Deus. Existia antes de Deus criar a terra, ele já criou o Messias, já criou a graça, a sua misericórdia. E outra coisa que o Messias criou antes de tudo é a sabedoria. E a sabedoria, no conceito bíblico e judaico, é a lei de Moisés. Então, Paulo, quando fala lá em Efésios, para que andemos nas boas obras, das quais ele preparou desde a eternidade. O que é que Deus preparou desde a eternidade? A palavra de Deus. A sua palavra. Deus não criou o mundo e disse, e agora o que é que eu faço? Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Não. Ele já criou tudo organizado. A lei do universo é a lei de Deus, a sua Torá, as suas instruções. Agora, nós não conseguimos enxergar a sua plenitude ainda. Paulo diz que em parte profetizamos e em parte conhecemos, até que venha o que é perfeito. Não é verdade? E Yeshua há de ensinar toda a ciência. Paulo fala também em Romanos que a palavra de Deus é onde está escondida toda a ciência. Quando ele fala em Romanos capítulo 2, ele diz, tu que tem sobrenome judeu e te confia na lei e repousa naquilo que agrada a Deus, tu que tens na lei o conhecimento da ciência, presta atenção, da ciência e da verdade. Muitos estudiosos bíblicos, muitos arqueologistas, estudiosos, eles observam os textos bíblicos a partir do hebraico antigo e eles observam que a ciência está toda contida ali. A palavra bem, né, filho, em hebraico, é a junção da letra nun e a letra beit. Agora, se você olhar no hebraico pictográfico, é o desenho do espermatozoide de um óvulo. Como é que Moisés sabia disso? A ciência só veio descobrir 1900 e lá vai bolinha. Depois de Cristo, Moisés já escreveu isso há 5.000 anos atrás. Como é que ele sabia que a junção do espermatozoide com o óvulo daria um filho? Então, todos os segredos da ciência, irmão, eu creio que está escondido no alfabeto hebraico primordial, o primeiro que Moisés escreveu. O Messias é que vai ensinar tudo para nós. Questão de numerologia, dos números, isso não é demoníaco, isso não é esoterismo. Mas existem, por exemplo, a Cabala é um estudo que eles fazem a partir dos números, de junções de números, ligações, para mostrar que, por exemplo, uma palavra tem um determinado número. Se outra palavra tem o mesmo determinado número, elas são interligadas. Agora, quando você vai somar, por exemplo, o tetragrama com o nome de Yeshua, dá o mesmo número. Então, são essas coisas que você vai observando que, aos poucos, as escamas vão caindo dos nossos olhos. Então, os discípulos, eles foram instruídos por quem? Por doutores da lei. Judeus que já tinham conhecimento da lei de Deus. Timóteo, ele tinha o conhecimento da Torá. Por isso que Timóteo era um dos anciões, apesar de ser jovem. Timóteo era uma pessoa experiente na palavra. É como o irmão Marlon certa vez ensinou, que é um conceito judaico também, que a soma honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra. É você somar a experiência do teu pai com a da tua mãe, mais a sua, você vai terminar um número de anos. Então, por exemplo, se eu somo a minha mãe, que tem 59 anos, meu pai, que tinha 40 e pouco, já dá 100 e pouco, mais a minha idade, 130 anos. Então, vou ter 130 anos de experiência. Agora, se eu somo isso e baseio minha vida conforme os ensinamentos de Deus, então vou somar 30 anos, mais a eternidade dá quantos anos? Por isso que todo aquele que é instruído na lei de Deus é um ancião. Não importa a idade. O irmão Pedro, ele é jovem, tem 25 anos, mas ele já é um ancião. Por quê? Ele tem experiência na palavra. Agora, o que é que a gente aprendeu hoje, eu e Pedro, que a gente vem aprendendo? Que a gente tem que se policiar para a gente botar em prática. A gente não pode dar testemunho daquilo que a gente não vive. Entendeu?
Então, no capítulo 5 de 1 Pedro, verso 6, diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a compreensão de se humilhar diante do Eterno vem dos salmos. Está explicando aqui antes para o irmão Pedro, para o irmão Carlos, que é justamente o que eu tinha falado agora no estudo aqui. Muitas coisas do que nós estamos estudando, dizem que 80% do Novo Testamento está inteiramente ligado ao Antigo Testamento. Mas eu creio que seja 100%. Porque tem muitos textos que a teologia não linka, mas quando você vai fazer uma análise crítica, Pedro está falando aqui exatamente do Salmo 40. Vejam se não é. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Se humilhem debaixo da mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nos Salmos 40, a gente vai ver justamente isso. Que também, esses ensinamentos que Yeshua deu a Pedro, o Eterno, Yeshua fala sobre isso, que o Eterno resiste aos soberbos. Então temos que ter uma compreensão que somos pecadores, mas que estamos buscando obedecer ao nosso Criador com todo o nosso coração. Agora, com o que a gente leu aqui de Pedro, veja agora o que está escrito no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Agora, o que é que Pedro disse? Justamente, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E no verso 5 ele tinha dito o quê? Para que a seu tempo vos exalte. Davi começa clamando o quê? Que ele estava num charco de lodo, estava ali, e o próprio Deus o tirou e o colocou sobre uma rocha firme. Davi estava sendo humilhado e posteriormente foi exaltado. E ele diz: E pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, que não se desviam para a mentira. Veja se não é exatamente esses textos que Pedro está citando aí. Que vocês devem humilhar debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo ele vai te exaltar, que você vai sofrer perseguições, mas você vai ser firmado confiando nele. Exatamente o que Davi estava falando aqui. Ele diz, muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. E se eu quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os ouvidos abriste, holocaustos e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse, eis, aqui venho, no rolo está escrito de mim. Isso é maravilhoso esse texto. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então, por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi exaltava as suas instruções dentro do seu coração. Agora, muitos dizem, olha, Davi pecou. Qual homem que não peca? A palavra diz que aquele que diz que não pega é o quê? Verdadeiro? É mentiroso. Então, nós, irmãos, o nosso processo de redenção é justamente quando nós reconhecemos, nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus. Quando a gente reconhece que a gente é falho, que a gente só sobrevive pela misericórdia de Deus. Isso é a graça de Deus. Quando a gente imagina que Deus não tem nenhuma obrigação de nos salvar, e a gente reconhece que nós estamos sob a sua autoridade, mas que falhamos, e que nós só dependemos dele, é outra coisa. Aí sim a gente tem a verdadeira compreensão do que está escrito. Nesse estudo que eu estou fazendo sobre a graça, a gente vê essa ilustração exatamente descrita na história do fariseu e do publicano. Porque o judaísmo do primeiro século ele distorceu a verdade de uma forma
que não se podia mais enxergar o eterno. Por que eu digo isso? As pessoas tinham a compreensão que para Deus te salvar, você tinha que fazer algo. Agora, o que foi que o povo de Israel fez para que o Eterno os salvasse do Egito? Eles guardaram que lei? Eles guardaram a lei de Moisés lá no Egito. Mas eles tinham esquecido, irmão, de como chamar o seu Deus. O nome de Deus é justamente o seu legado, a sua doutrina. Eles se esqueceram de como agradar a Deus. Deus os salvou como? A partir da sua graça, da sua misericórdia. Deus operou sinais e prodígios sem que o povo tivesse feito nada. Depois Deus deu a lei ao povo. Então Deus mostrou ali que a salvação não é conquistada por nossas obras. Por isso que Deus não inverteu o papel. Deus não chegou assim para o povo e disse, ó, pessoal, tá aqui minha lei, vocês pratiquem. Se praticar, eu salvo. Se não praticar, vocês não estão salvos. Ele não fez isso. Ele tirou o povo para que o povo, justamente por isso que Paulo, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem de obras. Então a gente guarda a lei, a gente é mais do que miserável, irmão. Todo dia que você lê a Torá, você olha para o sistema religioso, para o mundo, para quem quer que seja, e você olha para essas pessoas, saiba que você é pior do que eles. Porque eles não estão praticando porque não sabem mesmo. A gente sabe e não pratica. Então a gente é pior. A gente reclama, não, mas o sistema religioso... A gente fica com raiva porque essas pessoas estão aprisionando nossos irmãos lá dentro. A gente queria que eles estivessem também conhecendo a verdade da salvação. Mas, na condição que nós estamos, a gente está em pior estado do que eles. A gente conhece muito e pratica pouco. Agora, espiritualmente, a gente está... Se a gente tem a compreensão de que nós somos pecadores, que nós somos pior do que qualquer pessoa, como Davi se chama, né? Davi disse, eu sou um verme. Davi não diz, eu sou um rei. Ele era rei. Ele olha para Deus e diz, olha, Senhor, eu sou um verme. Quem sou eu, meu pai? Para que tu se lembre de mim. Então, nós temos que ter essa compreensão de que nós somos vermes, nós não somos nada. Nós estamos completamente perdidos sem a misericórdia de Deus. Não vai ser porque nós estamos guardando sábado, não comemos alimentos impuros, não fazemos... Não, porque a gente é salvo por quê? Pela misericórdia de Deus. E continua, né? Preguei a justiça na grande congregação. E essa palavra congregação aqui é a palavra carral. Em grego foi transliterada como eclésia. Eclésia é igreja. Então preguei a tua justiça, a tua lei, a tua Torá, na grande igreja, na grande congregação de Israel. Eis que não retive meus lábios, Senhor. Tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade na tua salvação. Agora, o conceito aqui que Davi está dizendo é o quê? O que é a justiça? Davi disse que botou a lei no coração. E agora ele diz que não reteve no coração dele a sua justiça, que apregoou para todas as nações, para todos os locais. Ele apregoou o que é a justiça? A lei de Deus. Então, você praticar a justiça é você praticar a lei de Deus. E ele continua: escondi a tua justiça no meu... Não escondi tua justiça no meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retire de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Isso aqui, irmão, essa palavra aqui, misericórdias, é a palavra chesed, ou resed, que é a palavra graça. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Então, Pedro está com certeza meditando nesse salmo ao escrever essas palavras, tanto que ele escreve. Isso é até o verso 11 do Salmo 40. E a gente viu que está completamente linkado com o verso 6 e 7 de 1 Pedro capítulo 5. E no verso 8, olha o que ele vai escrever. Sede sóbrios,
presta atenção, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Agora veja o que está no Salmo 40, verso 12. Porque males sem número estão me rodeando. É a mesma coisa. Pedro está associando que os maus, o mal que está ao seu redor, é o próprio diabo. É tudo aquilo que afasta de Deus. Então, ele diz, ó, porque males sem número tem me rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. Ou seja, é tanto mal que você até para olhar para os céus, você não consegue. Você sabe que está em uma dívida muito grande para com Deus. São mais numerosos dos que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor. Livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem para trás e confundam-se os que me querem o mal. Então, irmãos, Satanás é o responsável para nos provar. Aquele que vai nos colocar em situações difíceis, assim como foi feito com Jó. E o principal, irmãos, o que é que Satanás faz? Satanás, ele é o que prova a nossa fidelidade, a nossa fé. Agora, por incrível que pareça que eu vou dizer aqui, Satanás é o responsável por aumentar a nossa fé ou por destruí-la. Todas as coisas Deus coloca de um jeito que nós possamos, como é que eu posso dizer, usar tudo para o mal, para o bem. Por isso que ele diz, ó, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Até Satanás coopera. Satanás é um escravo, irmão, de Deus. Ele não tem poder para nada, não. Então, Satanás vem provar você. Se você passa pela prova, você está melhor ou pior do que antes? Melhor do que antes. Porque você já subiu um obstáculo. Agora, se ele vem provar e você cai, aí você já regrediu mais um pouco. Então, Satanás é aquele que te faz melhorar. Como? Você passando pela prova. Agora, se você não passa, você regride. Então, Deus usa Satanás. Não que Deus tenha parte com o Satanás, mas Deus usa Satanás para provar os seus servos. Por isso que Tiago fala, olha, Deus não tenta ninguém e também não pode ser tentado pelo mal. Mas o que é que ele faz? Ele autoriza que Satanás possa fazer as suas provas, como no caso de Jó. A gente tem as escrituras para provar. Ele diz, ó, num dia, Jó 5, versos 6 ao 10. Ao 11, quer dizer. Num dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e veio também Satanás entre eles. Oxe, não foi os filhos de Deus? Os rabinos afirmam que Satanás ele simplesmente é um cachorro de coleira. Exatamente. Cachorro de coleira. Satanás ele é um cachorro de coleira. É. E ele não foi precipitado para a terra, para o inferno e acabou-se? Como fala lá em Isaías, em Ezequiel, foi precipitado com uma legião de anjos e se dispersou, isso, aquilo, outro, era o querubim ungido, e agora tu tá dizendo não sei aonde. E como é que Satanás está aqui em Jó, subindo aos céus com os filhos de Deus, conversando com Deus, frente a frente? Satanás devia estar no inferno, ou então aqui na terra, fazendo a desordem. Não é não, meu irmão? Mas, na realidade, é o contrário. Satanás está na frente de Deus, dizendo, olha, então o Senhor disse a Satanás, agora nota um detalhe. Quem é que provocou quem aqui? Não. Deus provocou Satanás. Foi Deus que perguntou, viu? Aí, ele está perguntando aqui, ó. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem Satanás? E Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás, observasse bem meu servo Jó. Foi o Eterno que tocou o assunto. Satanás estava de boa, Jó estava lá tranquilão. Mas Deus disse, olha, tu visse lá Jó, meu servo? Aí Satanás olhou assim, rapaz. Ah, vi, rapaz. Tava lá, tá bem.
Aí disse, observaste, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, totalmente temente a Deus, que se desvia do mal. Ainda Deus enaltece as qualidades de Jó. Agora, quem é contrário, por exemplo, vou dar um exemplo assim. Você falar para uma pessoa invejosa, que aquela pessoa que ela mais odeia tá melhor ainda, e começar a numerar, ele comprou uma Ferrari, bicho, uma mansão, e agora tá tirando manga com queijo do reino. Aí o cara diz, oxe, como assim? Pô, ele deu uma gorjeta pro garçom, o cara comprou um carro zero. Aí o cara já fica se tremendo, diz, eu tenho que fazer alguma... Pronto, foi o que Deus fez aqui. Ele olhou assim para Satanás e disse, ele é um temente a Deus, ele é justo, ele é isso, é aquilo outro. Aí Satanás ficou salivando, aí começou a se maldizer, né? Ficou que nem um matuto dele, né? Se maldizendo. Mas rapaz, aí Satanás respondeu, disse, porventura teme a Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste, tu não o cercaste, e a ele, e a sua casa, e a tudo que ele tem, e a obra das suas mãos abençoaste, e ao gado se tem aumentado na terra? Mas tu estende a tua mão, então tu estende a tua mão e toca-lhe, e tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então, ele faz simplesmente um desafio a Deus, já fica se remungando, né? Tu também, rapaz, ajuda com ele com tudo, faz isso, faz aquilo. Então agora toca nele para ver se ele não vai blasfemar contra tu. Vai, faz o teste. Aí Deus disse, tu pode fazer isso. Mas só não toca na alma dele. Só não tire a sua vida. Como é que o cara vai louvar a Deus depois de morto? Exato. Então Satanás, ele, como o irmão Pedro disse, é um cachorro de coleira. Ele só faz aquilo que Deus ordena. E Deus, ele simplesmente autoriza que nós sejamos testados. Vocês acham que estava fora do controle de Deus a serpente tentar a Eva? Ali foi uma prova mesmo. Será que, não está escrito, mas será que Deus não deixou que a serpente fizesse isso para testar a fidelidade de Eva? Assim como nós, irmão. Exatamente. Assim também foi feito sutilmente com Eva. E ela não resistiu. Até citei aqui, ó. Ora, a serpente era mais astuta de todas as animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Então, esta disse a mulher, assim disse Deus, não comerás de toda a árvore do jardim? A pergunta que eu faço é, Deus tinha dito o que para Eva? De todas as árvores do jardim comerás livremente. Só que depois disso, como a irmã Marlene citou, existiu uma exceção. Menos aquela ali. De todas, menos uma. E a serpente usou o que aqui? Olha, Deus não disse para comer de todas as árvores do jardim. Se ela não tivesse se esquecido, foi mesmo. Aí ela dizia, como aquela ali? Mas só que Eva respondeu. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Ou seja, a serpente viu que Eva sabia que tinha uma árvore que não podia. Mas a serpente se ligou numa coisa. Deus mandou não comer. Mas Eva disse não comer e não tocar. Então a serpente pegou isso aí, provavelmente foi até Eva e disse, toca. Ou então falou tocando na fruta. Porque tocar não tinha problema. Então, exato. A serpente toca, não morre, diz, ó, pega aí pra tu ver. Eva pega e não morre. É mentira. Então ela testou. Aí foi aí que ela tirou e comeu. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então eu só imagino essa cena, irmão. A serpente falando e pegando na fruta. Na jaga, né, meu irmão? Foi uma jaga? Quem sabe? Falou e pegou na fruta. E não morreu. E ela dizendo, ó, tá vendo? Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que deles comeres, aí é que entra a tentação de você acrescentar ao que Deus não disse. Abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore que era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto,
pegou, tocou e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Então o acréscimo, o primeiro acréscimo, o primeiro homem que acrescentou a palavra de Deus foi Adão. Porque Deus disse, não comereis. Mas Adão deve ter repassado, como a Eva não tinha sido criada ainda. Quem repassou para Eva? Adão. E o que é que Adão disse para ter zelo? Não tocareis e não comereis. Exato. Assim também Yeshua, onde Satanás provou o Messias, utilizando a própria palavra do Eterno. E Paulo entendeu isso quando ele afirma. E 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 13 ao 15, diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos do Messias. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Agora, a palavra meler, né, em hebraico, que é justamente anjo, também é a mesma palavra para mensageiro. Agora, traduza em vez de anjo por mensageiro, e luz a gente sabe o que é, a palavra de Deus. Mensageiros da palavra. Imaginem isso. Paulo está falando para pessoas que têm o conhecimento do que é a palavra luz, o que é a luz para o mundo. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, no conceito judaico, luz era justamente quem estava na Torá, na lei. Então, está dizendo que o próprio Satanás se transfigura em mensageiros de quê? Da luz, da palavra de Deus. E não é muito, pois, que os seus ministros, ou seja, não só Satanás, aí Paulo diz, não só Satanás, não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. Lembra do que a gente acabou de ler nos Salmos? O que é que Paulo disse que Davi disse que era: coloquei a tua lei no meu coração e não deixei de expor a tua justiça. Então Paulo está dizendo, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Então, os próprios servos de Satanás, eles vão usar o que, irmão? A própria lei de Deus. A própria palavra de Deus. Por isso que a gente vê milhões de religiões aí. Todas essas religiões, irmão, não estão a serviço de Deus. E nós, se nós não tomarmos cuidado, a gente distorcer a palavra, a gente vai para o mesmo caminho. Por isso que Yeshua diz, olha, o seguinte. Imagina o seguinte. Depois do conhecimento que a gente tem hoje, uma das maiores, eu acho que seria uma dor, que é uma das maiores dores que acontece para os filhos do Eterno, é uma pessoa que está recebendo esse conhecimento que a gente está tendo aqui, e diz, eu não quero saber disso não, vou voltar para a igreja. É um sinal, irmão, que você literalmente fala como está lá em Oséias capítulo 8. Diz, eu ensinei as maravilhas da minha lei, mas eles a têm por escória. É você olhar para a verdade e dizer, não, isso não é bom não. O bom mesmo é a mentira. Então, da mesma forma, irmão, a gente, por isso que Yeshua diz, olha, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ou seja, é que nem a gente tá aqui, escuta qualquer tipo de doutrina aí, qualquer pastor, pregador do mundo, não tem como a gente ser arrebatado mais para essas doutrinas. Porque a gente já sabe da verdade. A única coisa que a gente pode dizer é dizer, é muito difícil para mim, eu não quero não. Mas você ir para outra religião, não tem condições. Porque você já chegou até o conhecimento, não que você saiba de tudo, mas você sabe interpretar um texto. Por isso que Yeshua diz, olha, minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Não tem como você saber a doutrina da verdade, da Torá, e ser arrebatado por outra doutrina. Por isso que aqueles que começam nesse caminho eram no sistema do cristianismo, aí conheceram as raízes do Messias, que eram hebraicas. E o Messias eles começam a se transfigurar agora de judeu, e começa isso, começa aquilo. Daqui a pouco começa a negar Jesus, começa a negar Yeshua. Essas pessoas nunca tiveram conhecimento da verdade. E nunca vão chegar a esse conhecimento. Agora, tem pessoas que são firmes nas suas religiões
E quando a gente começa a questionar algumas coisas, quando ela é sincera mesmo, ela começa a se abalar. Quando ela tem a convicção mesmo do que... Tem um irmão que eu debato muito com ele, eu tenho certeza que um dia ele vai estar com a gente aqui. Ele é tão firme nas coisas dele, mas começa a soltar algumas coisas, a mostrar ele outro ponto de vista. Ele de vez em quando ele faz umas perguntas como: poxa, realmente, tem razão. Ele está começando a dar o braço a você. Então, por isso que eu digo que com a gente, irmãos, é muito difícil acontecer isso, porque a gente está firme realmente na verdade. Então, não esperem que Satanás chegue na sua frente com um tridente e 2 chifres. Ele vai chegar de uma forma sutil, como se trouxesse a verdade debaixo do braço, bem suave. Mas na realidade ele vai distorcer a verdade, transformando-a em mentiras. E, para finalizarmos, a gente vai fazer só a leitura que diz: ó, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Ou seja, Pedro está fazendo uma similaridade entre o que os irmãos da fé passam e o que eles estavam passando ali. E o Deus de toda a graça, em Yeshua HaMashiach, nos chamou à sua eterna glória. Depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme e fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuidado, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. E a vossa coeleita em Babilônia vos saúda. E a meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja para com todos vós. Então, irmãos, esse foi o nosso estudo. Gostaríamos de agradecer a todos os irmãos aí e que nós possamos dar cada dia um passo adiante em favor do Eterno. Shalom.